Olha, vamos falar de um dos filmes mais aguardados dos últimos tempos, o Frankenstein de Guillermo del Toro para Netflix. A questão que está no ar é, depois de tanta espera, o que recebemos foi um projeto feito com paixão ou, uma bagunça digital? As primeiras críticas estão descrevendo o filme como uma verdadeira montanha-russa emocional, sabe? Com os picos absurdamente brilhantes e umas quedas bem problemáticas. Vamos mergulhar nisso. E para a gente ter uma ideia do peso desse projeto, não dá para esquecer este número: 30 anos. Sim, o Guilherme Del Toro passou 3 décadas inteiras tentando tirar esse filme do papel. Então, assim, a expectativa não era só alta, era gigantesca. O investimento pessoal dele nisso aqui é imenso. E não é exagero. O próprio Del Toro já falou várias vezes que esse era o projeto da sua vida. Quando o diretor fala uma coisa dessas, a gente já imagina, né? Algo artesanal, cuidadoso, o auge da carreira dele. Mas, como a gente vai ver, o resultado final é um pouquinho mais complicado que isso. Ok, vamos começar pelo ponto alto, pela subida da montanha-russa. Aquilo que, segundo todo mundo que já viu, é a maior força do filme, o que faz tudo valer a pena. A relação entre o criador e a sua criatura. E no centro dessa relação, a gente tem esses dois monstros da atuação, Oscar Isaac como o Dr. Victor Frankenstein e o Jacob Elordi como a criatura. É essa dinâmica entre eles que segura o filme inteiro nas costas. E olha, o consenso aqui é um só: as atuações são espetaculares. As críticas falam muito da loucura científica que o Oscar Isaac entrega e principalmente do trabalho corporal do Jacob Elordi, que é descrito como algo magistral. A química dos dois em cena é o coração pulsante do filme. É o que te prende na cadeira mesmo quando outras coisas ao redor começam a fazer barulho. E agora? Bom, agora a gente se prepara para a descida. Porque vamos falar da falha, que segundo as análises é a mais gritante, a mais decepcionante. O visual do filme. Sabe aquele ditado? De boas intenções o inferno está cheio? Ele nunca fez tanto sentido. A intenção do Del Toro era, com certeza, criar algo com textura, com paixão. Mas a execução digital, pelo visto, foi um desastre. E aqui vem o choque. A gente espera de um filme do Del Toro algo sujo, orgânico, sabe? Mas o que as críticas apontam é um CGI genérico, com cara de coisa barata. A comparação que mais usaram foi essa. Parece um jogo de terror indie que não foi finalizado. Pensa na decepção. E essa tabela resume a tragédia perfeitamente. A ironia aqui é cruel, né? Um filme sobre a criação de vida artificial que é completamente prejudicado pela sua própria artificialidade visual. Essa briga entre a visão visceral do diretor e o que a gente vê na tela com esses gráficos meio pobres é um dos pontos mais criticados. E a coisa não para por aí não. Os problemas vão além do visual e chegam na narrativa e principalmente em como um elenco de apoio absolutamente talentoso parece ter sido subutilizado. A gente tem, por exemplo, a Mia Goth. Quem assistiu Pearl sabe o furacão que essa mulher é em cena. Ela no papel de Elizabeth, a promessa era de uma personagem inesquecível. E aí, como se não bastasse, temos Christoph Waltz fazendo o que ele faz de melhor. Um vilão cínico, charmoso, mais um nome de peso que deixou todo mundo com a expectativa lá no alto. Mas, de acordo com as análises, esses dois talentos foram praticamente desperdiçados. A personagem da Mia Goth parece que está sempre prestes a ter um grande momento, que nunca chega. E o Waltz? Ele aparece, cumpre a função dele na história e, de repente, some. O roteiro simplesmente não deu material para eles trabalharem. E isso tudo parece ser sintoma de um roteiro problemático. A história é descrita como quebrada em 2 atos que não se conversam direito. As emoções parecem forçadas, com muitos monólogos melodramáticos e uma trilha sonora super exagerada que fica quase gritando pra gente o que é pra sentir. Então, depois de tudo isso, qual é o veredito? Como é que todas essas peças conflitantes se encaixam no final? Bom, a conclusão é que o filme é exatamente isso, um prato cheio de contradições. Esse gráfico aqui mostra bem a situação. Você tem um núcleo forte, brilhante, que são as atuações. Mas ele está cercado por um monte de problemas. Decisões técnicas que não funcionam, um elenco de apoio sem espaço para brilhar. É um filme totalmente dividido. A definição que a crítica tem usado é essa e eu acho ela perfeita. Um clássico incompleto. Pensa que coisa, um projeto de uma vida inteira que, no fim das contas, chega com essa sensação de que não está pronto, de que faltou alguma coisa, tanto na história quanto no visual. No final do dia, a conclusão não é que o filme é um desastre total. Não é isso. Mas ele também passa longe de ser a obra-prima que 30 anos de espera nos fizeram sonhar. A palavra que a crítica usou é dura, mas direta. Mediano. Isso deixa a gente com essa pergunta no final, né? Será que o coração do filme, essas atuações incríveis, consegue ser forte o suficiente pra gente ignorar todas as outras falhas? A resposta, pelo jeito, vai ser bem pessoal. Um clássico moderno ou um potencial gigantesco que foi desperdiçado? A discussão tá só começando. Esqueçam a história que contaram pra vocês. É uma mentira.
uma caricatura. Eu estou aqui para contar a minha versão dos fatos. A verdade, sabe? Com as minhas próprias palavras. Sobre a vida que me deram e a humanidade que me negaram. Olhem bem. De um lado, essa invenção, esse brutamontes que ficou famoso nos cinemas. Do outro sou eu. O ser que pensa, que sente e cuja história de verdade ficou em silêncio por mais de 200 anos. Então, por favor, esqueçam essa figura da esquerda. Aquilo ali não sou eu. Nunca fui. Pois bem, vamos começar por essa ficção que venderam sobre mim. A história daquela criatura que não nasceu num laboratório em Ingolstadt, mas sim dentro de um estúdio de Hollywood. Essa imagem que todo mundo tem na cabeça, não é? Uma colcha de retalhos, com parafusos no pescoço que ganha vida com um raio. Uma mente de criança presa num corpo gigante que só sabe grunhir. E aquela cena clássica da multidão com tochas, pura invenção. Uma fantasia que tenta dar um ar de ação para uma solidão que, na verdade, era muito mais quieta. E por isso mesmo, muito mais terrível. A verdade é que eu nunca grunhi. Pelo contrário, minha voz, quando eu finalmente a encontrei, era capaz de construir súplicas, argumentos complexos, de usar a razão. Eu implorei ao meu Criador. Usei a lógica, a emoção, mas ele me negou a única coisa que eu realmente pedi. Agora, vamos para minha verdadeira origem. E não, ela não tem nada a ver com um raio numa noite de tempestade. Tem a ver com um ato de irresponsabilidade, profunda e imperdoável. Minha criação foi, digamos, cientificamente vaga. O meu criador, Vitor, estava mais interessado no resultado, na glória, do que no processo em si. Ele mergulhou nos trabalhos de alquimistas como Paracelso e Alberto Magno, buscando o segredo da vida sem pensar um segundo nas consequências. Anos mais tarde, claro, o público queria uma explicação. E para satisfazer essa curiosidade, minha própria autora, Mary Shelley, sugeriu o galvanismo como uma possibilidade. Foi uma tentativa de dar uma cara de ciência para o que, para mim, foi simplesmente um despertar para o inferno. E aqui está o ponto central de tudo. O exato momento em que eu respirei pela primeira vez foi o mesmo momento em que ele fugiu, horrorizado. Ele me deu a vida e, no mesmo segundo, me jogou na mais completa solidão. Esse foi o meu verdadeiro nascimento, no abandono. Completamente sozinho, rejeitado por todos por causa da minha aparência, eu tive que aprender como o mundo funcionava, das sombras, observando, como um fantasma, a vida que eu nunca poderia ter. Foi assim que eu me eduquei, escondido, observando uma família numa pequena cabana. Ali eu aprendi a falar, a ler e, o mais doloroso de tudo, a entender as emoções humanas. Eu via amor, via gentileza, via tristeza. E desejava tudo aquilo com cada fibra do meu ser, sabendo que era impossível. Então, eu encontrei os livros, e nas páginas deles eu aprendi sobre grandeza, sobre miséria, sobre deuses e homens. Mas cada palavra só reforçava a minha tragédia. Eu era como Adão, o primeiro de uma espécie, mas também como Satã, um anjo caído, expulso da luz, sem ninguém. E com todo esse conhecimento veio a consciência plena da minha própria monstruosidade. Eu entendi. Entendi que a humanidade que eu tanto admirava de longe sempre me veria com terror e com ódio. A minha solidão não era um acidente, era o meu destino. E quando a última esperança se foi, quando até mesmo o meu Criador me rejeitou pela última vez, algo dentro de mim mudou. Aquele sofrimento passivo deu lugar a uma decisão fria, calculada. Minha reação não foi um ataque de fúria, foi uma escolha, um caminho de vingança. Sim, eu cometi crimes terríveis. E não foram atos impensados. Cada morte foi um ato calculado, planejado para fazer Vitor sentir exatamente a mesma solidão que ele me impôs. Comecei com o irmão inocente dele, William, para que ele conhecesse a perda. Depois, culpei a jovem Justine, para que ele sentisse o peso da injustiça. Matei seu melhor amigo, Clerval, para arrancar dele a alegria. E por fim, na noite de núpcias, eu tirei a vida de sua noiva, Elizabeth, para que o mundo dele ficasse tão vazio e desolado quanto o meu. Eu dei uma chance a ele. Uma última chance. Fiz uma proposta. Crie uma companheira para mim, um ser tão só quanto eu. E nós dois desapareceremos para sempre nas florestas da América do Sul. Havia esperança naquilo, sabe? Mas ele recusou. E com essa recusa, ele não selou apenas o meu destino, mas o de todos que ele amava. Minha vida terminou no gelo do Ártico, numa tragédia solitária. Mas a minha história ganhou vida própria. Ela se tornou um símbolo para questões muito, muito maiores do que a minha dor. De repente, o meu sofrimento pessoal começou a ecoar nos grandes debates da época. A minha solidão era a cara do herói do romantismo. A minha existência, nascida de uma ciência sem limites, virou um marco da ficção científica. E a minha história de vingança serviu até como uma crítica aos ideais do iluminismo e aos medos pós-Revolução Francesa.
Veja só, a minha história acabou se tornando um texto fundamental para a ficção científica e para o horror gótico, e ao mesmo tempo era a expressão perfeita dos ideais do romantismo. Uma espécie de coroa tripla literária, nascida da minha completa miséria. E claro, no fundo, a minha história é também a história dela, Mary Shelley. A dor de perder a mãe, a pressão de ter pais famosos, a convivência com a morte, tudo isso foi costurado na minha própria pele por uma jovem de apenas 18 anos que entendia de luto como poucos. No final de tudo, naquele navio preso no gelo, eu me despedi do corpo sem vida do meu criador. E com a morte dele, meu propósito, minha vingança, tudo se acabou. Só me restava buscar a paz no fogo, o único fim possível para uma existência tão desolada quanto a minha. E agora, depois de ouvirem o meu lado da história, eu deixo com vocês a pergunta que me assombra desde o começo. O verdadeiro monstro foi aquele que nasceu com uma aparência terrível, mas que só queria amor e companhia? Ou foi aquele que, em nome da glória, criou uma vida só para depois abandoná-la ao desespero? Quem, afinal, foi o monstro? Frankenstein, aquele da Universal de 1931, nós reunimos aqui um material bem legal chamado Frankenstein, Bastidores e Curiosidades, e a ideia é investigar mesmo, sabe? Vamos fuçar os bastidores, as ideias malucas, os perrengues técnicos que fizeram esse filme ser o que foi e como ele criou a imagem do monstro que todo mundo conhece. Ok, vamos lá, destrinchar isso. Ah, sim. Esse filme é fundamental. Foi lançado numa época chave pro cinema, né? Começo do som, a Universal se firmando no terror, e Frankenstein foi mais que um filme, virou um fenômeno. Total. A imagem que ele criou da criatura da Mary Shelley, nossa, foi muito além do cinema. Influenciou tudo depois. Definiu um monstro pro século XX fácil. E o centro disso tudo, claro, foi o Boris Karloff. Uma atuação, nossa, quase sem falas, mas que passava de tudo, né? Confusão, raiva, até uma tristeza ali. Mas para isso acontecer, teve uma peça-chave. A maquiagem do Jack Pierce, impressionante. Os relatos que a gente tem aqui, olha, é de cair o queixo. Para aplicar a maquiagem todo dia em umas 3, 4 horas e depois mais 1h30 no mínimo para tirar. Pensa nisso, quase 5 horas diárias só na cadeira de maquiagem. É uma dedicação que hoje a gente nem imagina, né? Exato. Mostra a paciência do Karloff, claro, mas também o detalhismo do Jack Pierce. E o fascinante aqui é como essa imagem específica virou o padrão. Aquela cabeça achatada, sabe? Sim. Quase quadrada. O Pierce pesquisou anatomia, cirurgia, até rituais funerários antigos para chegar nisso. A ideia era parecer que o crânio tinha sido aberto mesmo. E os parafusos no pescoço, que todo mundo associa à eletricidade, para ele eram tipo eletrodos, por onde a energia entrava, entende? Sim. E o mais doido, como você falou, é que nada disso tá no livro da Mary Shelley. Lá a criatura é descrita pele amarelada, esticada, cabelo preto escorrido, dentes brancos. É uma figura horrorosa, sim, mas muito diferente do Karloff com a maquiagem do Pierce. O livro foca mais na feiura que causa nojo, no tamanho gigante. Exatamente. E aí que a gente vê a força da imagem no cinema, né? O Pierce não fez só uma maquiagem, ele criou um ícone que simplesmente apagou a imagem do livro da cabeça das pessoas. Hoje fala Frankenstein, 99% das vezes a imagem que vem é a do Karloff. Testa alta, parafusos. É um caso clássico da adaptação que ficou mais famosa que a original, visualmente falando. O material que vocês têm menciona alguma coisa sobre a reação na época? Tipo, alguém falou, mas no livro não é assim? Olha, as fontes não entram nesse detalhe de uma reação imediata do público ou da crítica sobre essa diferença pro livro. Talvez porque o filme foi um estouro tão grande, sabe? E visualmente tão forte, que a imagem meio que se impôs na hora. O foco parece ter sido mais no susto, no horror, na atuação do Karloff. Essa comparação com o livro talvez tenha vindo mais tarde. Mas o custo dessa imagem pro ator, esse foi bem real e na hora. Sim, o material detalha bem isso aí. Além das horas de maquiagem, o figurino era pesado, brutal mesmo. As botas dizem que cada uma pesavam 6 quilos, para forçar aquele andar arrastado, sabe? Desengonçado. E ainda tinha as camadas de roupa, a maquiagem que limitava a expressão do rosto. E parece que até a visão lateral do Karloff ficava prejudicada. Um sufoco. Nossa, eu imagino a dificuldade. Atuar nessas condições, passar a complexidade de um ser recém-nascido, confuso, rejeitado, exigiu um esforço físico e artístico gigantesco do Karloff. Ele tinha que dizer tudo com os olhos, com pouco que o corpo permitia. As fontes até falam que ele ficou com dor nas costas crônica por causa do peso, da postura forçada. Isso não é só atuar, é aguentar firme mesmo. Com certeza. E essa dedicação era geral na produção. Falando da parte técnica, o cenário do laboratório é um show à parte, descrito como elaboradíssimo. Não era só um fundo, era quase um personagem. O diretor, James Whale, queria algo impactante, meio expressionista.
Usaram um equipamento elétrico de verdade, tipo as bobinas de Tesla, que soltavam aquelas faíscas enormes, sabe? E aquele zumbido sinistro. O gênio por trás disso foi o Kenneth Strickfaden. E isso criava um clima, nossa, único para a cena da criação. Visual e sonoro. Não era só um cientista maluco num quarto escuro. Era quase um evento cósmico. A tecnologia da época usada para simular o desafio à natureza mostra a ambição da Universal, do Whale, usar o cinema para criar um espetáculo mesmo, que mexesse com os sentidos. Totalmente, essa criatividade até nos detalhes do som. Essa história das pegadas do monstro é um exemplo ótimo. Hoje a gente teria 1000 efeitos digitais, né? Naquela época, era um técnico de som batendo numa tábua de madeira com um pedaço de pau de forma ritmada, criando aquele som pesado, arrastado, que ficou grudado na imagem da criatura. É a mágica do cinema antigo feita na raça. Simples, mas funcionou perfeitamente. E outro elemento técnico que a gente às vezes esquece por ser o padrão da época, o preto e branco. As fontes dizem sim, ajudava a disfarçar alguma coisinha na maquiagem, que talvez no colorido ficasse mais artificial, mas foi muito mais que isso, né? Ah, com certeza. Nas mãos do Whale e do diretor de fotografia, o Arthur Edison, o preto e branco virou arte pura. Permitiu criar aquele jogo de luz e sombra super atmosférico. Realçava a arquitetura gótica, os ângulos estranhos dos cenários, a palidez do monstro, a escuridão que está no filme todo. Não era falta de opção, foi uma escolha estética que definiu o tom sombrio. As sombras no rosto do Karloff ajudavam demais a mostrar a angústia, a ameaça, talvez mais do que as cores fariam. E toda essa maestria técnica e visual levava a momentos de impacto absurdo. E talvez nenhum seja mais famoso, mais repetido, mais parodiado do que o Dr. Frankenstein, o Colin Clive, gritando: "Está vivo! Está vivo! It's alive! It's alive!" Aquela cena da mão se mexendo. Icônica. E o material que vocês levantaram mostra que não foi fácil chegar lá. O James Whale era exigente pra caramba, precisou de vários takes. O Colin Clive teve que repetir a cena muitas vezes, até chegar no ponto exato de cansaço, de triunfo e de loucura que o Whale queria. Dizem até que o Clive estava quase tendo um treco, o que talvez tenha ajudado naquela entrega final, quase histérica. O Whale queria que a gente sentisse a transgressão, a euforia perigosa daquele momento. E conseguiu, né? A cena ficou pra história. Mas falando do filme como um todo, o legado dele continua vivo até hoje. Como ele preparou terreno para tantas outras versões que vieram depois. Olha, o legado é enorme e bem complexo. O filme de 31 não definiu só a imagem principal, mas também algumas ideias que se repetiram muito. Por exemplo, aquele assistente corcunda do doutor, o Fritz, que o Dwight Frye interpretou. Ele não existe no livro da Shelley, mas virou figura carimbada em um monte de adaptação e paródia depois, às vezes chamado de Igor. É verdade. O ajudante corcunda virou quase sinônimo de cientista louco, né? Em todo lugar. Exato. E as adaptações que vieram depois tiveram que lidar com o filme do Whale de um jeito ou de outro. Algumas tentaram se afastar, buscar ser mais fiéis ao livro da Shelley, explorar mais a filosofia, a tragédia do monstro rejeitado, que busca afeto. A gente pode pensar talvez na versão do Kenneth Branagh, de 1994. Ele tentou voltar para o livro, tanto no visual quanto nos temas. Que visualmente era bem diferente mesmo, um monstro mais remendado, né? Mas mesmo assim não deu para apagar totalmente a imagem do Karloff da cabeça do pessoal. Exatamente. Outras adaptações já abraçaram mais o lado do terror, da ficção científica que o filme de 31 e as sequências da Universal popularizaram, como A Noiva de Frankenstein, que muita gente acha até melhor que o primeiro, e O Filho de Frankenstein. Depois veio a Hammer Filmes lá nos anos 50, 60. Aí já era com cor, mais sangue, uma pegada diferente, o Peter Cushing como um barão Frankenstein mais frio, amoral, e o Christopher Lee como uma criatura mais brutal, menos simpática no começo. E como essas abordagens diferentes refletem a época em que foram feitas. O material sugere isso. Sim, isso levanta uma questão importante. As adaptações, muitas vezes, acabam refletindo as preocupações da sua época, sabe? O filme de 31, ali no meio da Grande Depressão, com a tecnologia avançando, toca nos medos da ciência sem controle, da arrogância humana. As versões da Guerra Fria talvez falassem do medo nuclear, da desumanização. Adaptações mais recentes podem focar em bioética, identidade, inteligência artificial. Cada tempo revisita Frankenstein para falar de si mesmo, usando esse mito moderno tão forte. E o filme de 31 foi o filtro principal por onde quase tudo isso passou. Então, o que a gente tira disso tudo? Vimos que a criação genial do Jack Pierce, junto com o sofrimento e o talento do Boris Karloff, criou uma imagem que, superou o livro. Descobrimos os desafios e a criatividade da produção, horas de maquiagem, cenários elétricos incríveis, som feito na mão, o uso forte do preto e branco. A força de cenas como "está vivo" não foi por acaso, veio de uma direção firme. E o impacto disso tudo tá aí até hoje, definindo como a gente vê e conta essa história. Exatamente. É um exemplo perfeito de como o cinema é colaborativo.
Diretor, maquiador, ator, técnicos, todo mundo junto para criar algo maior. E mostra, de um jeito único, o poder do cinema de não só adaptar, mas de redefinir figuras culturais. A imagem do monstro de 1931 não é só uma versão. Para a maioria das pessoas, ela é o monstro de Frankenstein. Uma prova da força da imagem visual sobre a palavra escrita. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar depois. Se a imagem do Frankenstein de 1931 conseguiu ofuscar tão forte a descrição original da Mary Shelley, que outros personagens famosos da literatura tiveram a sua imagem na nossa cabeça totalmente transformada, talvez fixada de um jeito diferente do original por causa de um filme ou série muito marcante. Fica aí a reflexão sobre o poder da tela na nossa imaginação.